A sala estava envolta em um véu numa aura de segredo. Escondido nas profundezas dos corredores labirínticos de um complexo de comando espacial ultra secreto dos Estados Unidos da América. Era um espaço onde poucos tiveram o privilégio de entrar, um santuário de maravilhas tecnológicas e capacidade intelectual. Quando as pesadas portas duplas se abriram, revelando um mundo cheio de possibilidades, não podemos evitar sentir uma sensação de reverência e admiração. As imaculadas paredes pintadas de branco pareciam emitir uma leve luminescência, lançando um brilho etéreo nas estruturas metálicas da sala. O ar zumbia com uma leve carga elétrica, sugerindo o poder insondável que percorria a rede de cabos, que serpenteava sob o piso polido. Cientistas e engenheiros vestidos com jalecos brancos adornados com distintivos pela experiência, eles se moviam com propósito e dedicação, com os olhos fixos nos monitores, como se estivesse examinando os caminhos em direção às próprias estrelas. Seus dedos dançaram pelos teclados brilhantes, navegando habilmente pelas linhas de código que parecia tão complexo como as constelações no céu noturno. Sussurros de vozes enchiam o ar, conversas que fundiam ciência e ficção numa sinfonia harmoniosa de inovação. Debates sobre física, teoria, cosmologia e inteligência dançaram na atmosfera artificial, pontuando por batidas de teclado e pelo zumbido ocasional de uma impressora, transmitindo os frutos de seu trabalho. A sala estava cheia de energia intelectual, com consciência coletiva lutando para desvendar os mistérios do universo. Apesar deste halo de ficção científica e sigilo, um convidado indesejado conseguiu entrar nesta sala e descobrir os segredos misteriosos que ela esconde. Um hacker assume remotamente o controle de um PC e começa a vasculhar os arquivos nele contidos, descobrindo uma planilha misteriosa com nomes, sobrenomes e coordenadas de funcionários, que imaginamos teria causado espanto. Esta lista não se refere a coordenadas terrestres. Tudo neste documento sugere que estas pessoas vivem e trabalham no espaço. Alguém se pergunta neste momento se a NASA também está envolvida nesses assuntos, e aparentemente vários ex-funcionários ao longo das décadas revelaram tudo sobre os segredos misteriosos por trás dessas estruturas futurísticas. Há relatos de pesquisadores e cientistas que afirmam ter visto evidências em vídeo e fotografias misteriosas de naves voadoras orbitando a Terra. Desenhos futuristas para a época de aparência quase estranha. Obviamente, a primeira coisa a fazer nestes casos é sempre pensar com cérebro cético e irracional. Talvez todas essas imagens vistas nada mais sejam as sondas atmosféricas da última geração, ou até mesmo falhas na lente da câmera que tirou a fotografia. Mas o ceticismo começa a dar lugar à descrença quando se toma conhecimento de um departamento especializado em edição de imagens fotográficas. Relatos falam de satélites misteriosos equipados com armamento de tipo canhão e aeronaves cilíndricas fabricadas de material reflexivo que parece residir nos servidores dessas agências, escondido do público e dos olhos curiosos. Afinal, pode não ser surpreendente descobrir ligações entre governos e seres extraterrestres, especialmente quando consideramos agências como a CIA. A Agência Central de Inteligência foi fundada inicialmente em 1947 e seu propósito gradualmente diversificou-se para a recolha de informações, eventualmente abrangendo operações secretas e a salvaguarda da segurança nacional. A criação da Agência Central de Inteligência foi fundamental na definição da política externa dos Estados Unidos e do seu papel global, dadas as suas operações clandestinas e a sua participação em governos estrangeiros. A agência continua sendo um tema de controvérsia. O que aconteceu ou acontecerá com as pessoas que revelam a verdade ao mundo, conversando conosco e nos mostrando essas fotos? Eles podem ser silenciados por outros agentes governamentais ou pelo governo se essas agências podem fechar os olhos. Ao final, o desaparecimento misterioso nessas áreas simplesmente atrairia mais atenção. Essa história indica que as pessoas são provavelmente apenas um pequeno vislumbre de uma realidade, maior esconderijo abaixo da superfície. A história que estamos prestes a aprofundar nos leva além da atmosfera da Terra, para o espaço.
mas não suficientemente longe para alcançar as estrelas. Esta é a história de o ataque do projeto solar Guardian na Terra. Os intermináveis avanços na tecnologia espacial são inovadores. Tenho observado nos seus prototipos que os nossos vai-vens especiais têm capacidade para mais de 250 pessoas. Ainda hoje, a ideia de colocar 250 pessoas em órbita simultaneamente como um ônibus especial parece pura ficção científica. Portanto, como foi possível que em 1985 houvesse tais discussões detalhadas sobre essa possibilidade? Nas últimas décadas surgiram avistamentos misteriosos de objetos aéreos militares secretos em diferentes cantos do mundo, gerando atenção e intriga generalizadas. Esses avistamentos, muitas vezes chamados de objetos voadores não identificados, OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, provocam a curiosidade não só no público em geral, mas também em investigadores, militares e funcionários governamentais. Este fenômeno representa um desafio à nossa compreensão da tecnologia avançada, segurança nacional e possibilidade de vida extraterrestre. Antes de definir o Solar Guardian, é necessário examinar os fatores sociopolíticos que contribuíram para o seu estabelecimento. Este capítulo se esforça para examinar e avaliar os vários relatos desses avistamentos. Intrigante, analisando suas implicações, credibilidade e possíveis verdades subjacentes que eles poderiam conter. Todas as evidências analisadas até agora sugerem que poderia haver um objeto de tecnologia criada pelo homem que ainda orbita a Terra acima do nosso conhecimento. O exame do conteúdo de inúmeros documentos históricos permite a construção de um registro cronológico que se estende até os dias atuais. Ao analisar a relação entre o orçamento anual atribuído ao Departamento da Defesa e suas despesas reais, fica evidente que o chamado orçamento negro sofreu um aumento significativo durante esse período específico. O conceito de orçamento negro envolve fundos governamentais alocados para operações, atividades classificadas ou encobertas destinadas a atividades de inteligência e segurança nacional. Esses fundos são envoltos em segredo e muitas vezes não são revelados ao público ou ao Congresso. O argumento por trás do sigilo do orçamento negro é que ele permite aos governos a realizar suas operações sem supervisão ou consciência pública. No entanto, os críticos argumentam que isto pode resultar em um abuso de poder e falta de responsabilização. Para entender o alcance dessas informações, basta considerar que os projetos negros, que são financiados como um orçamento negro e não têm como ser rastreados e poderia ter recursos ilimitados, porque a contabilidade não é rastrável e não há um Congresso que pode suspender o financiamento. De uma perspectiva cínica, pode-se adivinhar por que é que os militares recebem tanto dinheiro. Uma explicação é que realizam investigações e operações que exigem confidencialidade para promover a paz ou alcançar certos avanços. Outra possibilidade é que tenham realizado investigações estranhas ou sem sentido. Isso só prejudicaria a respeitabilidade e a imagem da instituição. A última opção pode ser simplesmente um meio de encher os bolsos com mais dinheiro. Acredita-se que o pico de projetos negros tenha sido alcançado entre 1981 e 1989. Ao longo dos anos, surgiram evidências de um programa aeroespacial secreto envolvido pelos militares dos Estados Unidos há mais de 50 anos, durante o tenso período da Guerra Fria. Da década de 1950, a Força Aérea dos Estados Unidos queria avaliar as capacidades militares e industriais da União Soviética. Em 1956, os Estados Unidos iniciaram operações secretas, implantando aviões espiões para coletar informações por reconhecimento aéreo sobre a União Soviética.
Elas completaram 24 missões antes do projeto terminar em 1960. Após as demolições de um dos aviões espiões, antes de sua conclusão, essas 24 missões obtiveram como sucesso imagens que cobriram aproximadamente 15% do país. Essas imagens tinham resolução máxima de 0,61 metros. O objetivo, então, era que os satélites espiões colmatassem a lacuna nas capacidades de espionagem americanas. Em julho de 1957, um artigo do Centro de Desenvolvimento Airware da Força Aérea dos Estados Unidos sugeriu a construção de uma estação espacial com telescópios antes de qualquer voo espacial humano. Os anos se passaram e a Guerra Fria entre as duas superpotências continuou. A Força Aérea dos Estados Unidos tinha um projeto chamado Laboratório Orbital Tripulado, que trabalhou em paralelo com o conhecido Projetos Apollo e Mercúrio da NASA. Este projeto só foi revelado ao público em 1963 e surgiu das primeiras ideias da Força Aérea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criarão estações espaciais tripuladas para uso como satélites de reconhecimento. O projeto pretendia substituir o avião espacial de reconhecimento militar que tinha sido retirado do cargo pouco antes. Claramente, as relações públicas só foram usadas para enganar as pessoas. Os cientistas e generais de alto escalão envolvidos no projeto não foram autorizados a comunicar com as suas famílias. Em 1969, o programa foi encerrado publicamente e posteriormente cancelado. Há rumores de que do final da década de 1970 ao início da década de 1970, um enigmático prototipo de nave espacial despertou grande interesse na comunidade aeroespacial americana. Além disso, esta forma extraordinária de transporte pode ser o que observou o alto funcionário do governo dos Estados Unidos. Este avião é produto da aspiração dos pesquisadores americanos de ter um método de transporte que completa um único estágio em órbita. Se refere a um conceito de voo espacial no qual uma aeronave é lançada em órbita sem descartar nenhuma parte do veículo durante um processo de lançamento. É um avanço significativo na tecnologia de voos espaciais com potencial para aumentar a eficiência e reduzir custos na exploração espacial. Os lançamentos de foguetes tradicionais requerem vários estágios e cada estágio é descartado com o que esgota seu comprimento de combustível. Os veículos orbitais de estágio único são projetados para serem completamente reutilizáveis e toda a aeronave retorna à Terra intacta para reutilização. Estima-se que um prototipo em questão terá as seguintes características. Inicialmente foi proposto um desenho de lâmina plana, porém o modelo integrou um motor e a fuselagem, resultando na peça dianteira de fuselagem tinha formato de lâmina, criando uma onda de choque que comprime o ar que entra antes de chegar ao motor. A parte traseira da fuselagem servia como um bocal integrado que ampliava o escapamento. O design do motor complementou a configuração, resultando numa inovação pioneira e altamente eficiente. A configuração aerodinâmica implementou um desenho de Wave Rider e foi baseado principalmente na elevação de compressão gerada pela fuselagem. As nadadeiras que serviam de ajuste e controle eram comparativamente pequenas, funcionavam como asas. Essa configuração foi eficaz para voos em alta velocidade. Durante a decolagem, pulso e baixas velocidades podem ter representado o desafio. Esperava-se que a fuselagem enfrentasse temperaturas superiores aos 1800 graus Fahrenheit em uma porção considerável da sua superfície, enquanto nas bordas dianteiras e áreas selecionadas do motor, eles foram projetados para manter temperaturas acima de 3000 graus Fahrenheit. Foi necessário desenvolver materiais leves capazes de resistir a altas temperaturas, incluindo titânio e liga de alumínio. Estima-se que esta aeronave tenha aproximadamente 300 pés de comprimento e capacidade máxima de carga de 200.000 libras, ou cerca de 90.700 kg, comparável ao de um navio de cruzeiro de um médio porte.
Por volta de 1988, ocorreu um avistamento misterioso numa plataforma de petróleo no Mar do Norte. Um avião não identificado acoplado a um Boeing Stratotanker. Durante o reabastecimento em voo, o estranho avião foi escoltado por 2 caças militares, que eram muito mais comuns. De acordo com testemunhos oculares, o avião chegou mais tarde a uma velocidade maior que a do som. O avião tem formato triangular de 75 graus e funciona como um elevador onde seu corpo cria sustentação. Pode atingir velocidades hipersônicas, sem auxílio das asas tradicionais. Inicialmente, ele usa propulsão de foguete, depois passa para um motor ramjet que aspira o ar em altas velocidades. Essas histórias são apoiadas por dados coletados por um controlador de tráfego aéreo, que registrou um movimento de um objeto voando a 3 vezes a velocidade do som. É provável que o projeto fosse um avião financiado pelo orçamento negro e mantido em segredo. Ao longo dos anos, cada vez mais aeronaves triangulares têm sido observadas em várias regiões do mundo. Quanto aos avistamentos mais recentes, acredita-se que possam ser versões mais avançadas e modernas do modelo visto dos anos 90. As informações técnicas são resultado de especulações de testemunhas oculares. Uma aeronave triangular preta possui recursos furtivos de última geração. Ela supostamente emprega disruptor de campo magnético ou tecnologia de propulsão por gravidade, que permite à aeronave executar manobras ágeis e atingir velocidades sem precedentes. Uma combinação de propulsão tradicional e tecnologia antigravidade para realizar decolagens e pousos verticais. A aeronave é geralmente considerada semelhante em tamanho a um grande caça ou bombardeiro, com uma envergadura estimada de 45 a 90 pés. Sua forma triangular distinta deve ter cantos arredondados e é totalmente preto, o que contribui para um alto nível de furtividade. Várias teorias sugerem que o objeto possui capacidades avançadas de radar e camuflagem óptica, o que pode dificultar o seguimento e o rastreamento. Alguns relatórios sugerem até que o veículo está equipado com sofisticados conjuntos de sensores, como radares de próxima geração, sensores infravermelhos e eletroópticos, que poderiam aumentar suas capacidades de vigilância e reconhecimento. Especula-se que a aeronave possui armamento sofisticado, o que poderia incluir armas de energia dirigida não reveladas ou munições convencionais avançadas. Outro suposto avião ultra-secreto que teria voado para os céus de a Terra é o chamado disco voador da Força Aérea. Em 1967, neste navio foi avistado pela primeira vez um hangar militar. Havia 4 versões diferentes do modelo, sendo a principal distinção o diâmetro do disco. O maior diâmetro, medido a 216 pés, aproximadamente de 35 metros, enquanto o menor diâmetro tinha apenas 20 pés, cerca de 6 metros. O design do avião era plano e em forma de disco, com uma longa cauda vertical localizada atrás da cabine. Além disso, possuía um sistema de pouso composto por 3 rodas. A missão destes aviões era monitorizar a União Soviética e as suas instalações militares. Acredita-se que eles sejam responsáveis pelos numerosos avistamentos de OVNIs que inundaram as revistas de ficção científica daquela época. Consequentemente, fotografias e vídeos mostrando os discos estranhos no céu durante esse período, eles são verificáveis. No entanto, eles não constituem evidências de tecnologia extraterrestre. Em vez disso, são atribuídos à espionagem terrestre entre nações em conflito. Na década de 1980, o governo britânico deu luz verde à criação de um escritório para investigar discretamente os avistamentos. Um dos casos que mais chamou a atenção deste grupo de pesquisadores foi a história de um objeto voador não identificado que foi visto e fotografado sobrevoando uma pequena cidade na Escócia.
A história conta que 2 homens estavam parados em uma encosta remota quando observaram uma luz estranha à distância. Quando eles voltaram para a luz, ficaram surpresos ao descobrir um grande objeto em forma de diamante flutuando silenciosamente acima das copas das árvores. O mais surpreendente de tudo é que o avião não identificado parecia estar sendo perseguido ou escoltado por um avião militar britânico. O objeto foi descrito como metálico e do tamanho de um helicóptero. Espantados com o que viam, as testemunhas observaram o objeto durante vários minutos, até mesmo tirando uma foto dele, antes que ele se afastasse abruptamente em uma velocidade tremenda e então desapareceu de vista. O evento deixou os homens perplexos e chocados com o notável avistamento. Isso desafiava qualquer explicação convencional. A notícia do avistamento se espalhou rapidamente, atraindo a atenção de ambos entusiastas e céticos sobre OVNIs. À medida que a notícia se espalhava, surgiram várias teorias para explicar o fenômeno. Alguns especularam que o objeto poderia ter sido um avião militar experimental ou um disco voador avançado de origem extraterrestre. O avistamento recebeu cobertura significativa de mídia, gerando um maior interesse público. Investigações foram iniciadas para reunir as evidências e encontrar possíveis explicações para o avistamento. Os pesquisadores entrevistaram extensivamente aos homens, examinando cada detalhe, e a fotografia que tiraram parece ter desaparecido misteriosamente. O que também pesou contra destes relatos. Apesar dos esforços para investigar o avistamento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O avistamento do objeto voador escocês continua sendo um caso intrigante não resolvido, deixando espaço para especulação e debate entre entusiastas e céticos. Ao longo dos anos, este avistamento de objetos voadores tornou-se um incidente notável e controverso no campo dos fenômenos OVNIs. Serve como um lembrete dos mistérios inexplicáveis que continuam a capturar a imaginação humana e nos deixa refletindo sobre a possibilidade de encontros com seres inteligentes. Além da nossa compreensão, qual é a conexão entre essa história e o escritório de investigação? Evidentemente, os testemunhos do objeto escocês foram analisados e estudados por esses investigadores, e também parece que a infame foto desaparecida não está apenas em exibição neste edifício, mas após análise descobriu-se que é 100% photoshopado. No entanto, o mistério se aprofunda à medida que são feitas tentativas de localizar aos 2 homens que testemunharam pela primeira vez, cujas identidades estão misteriosamente protegidas e será mantido sob escrito sigilo até 2076. Se toda a história do avistamento fosse uma invenção, que sentido faria manter em segredo as identidades das testemunhas, especialmente considerando que na grande maioria dos casos, o nome e sobrenome das testemunhas estão registrados públicos. O avião espacial Parasite. Na manhã de 11 de novembro de 1991, 2 estrondos sônicos foram ouvidos extremamente forte ao longo de toda a costa oeste dos Estados Unidos. Acredita-se que possam ter sido gerados por 2 aeronaves de alta voo durante a reentrada em Nevada. Ondas de choque geradas por aeronaves ultra rápidas ou ônibus espaciais ativam os sismógrafos e causam um terremoto no ar. Este fenômeno já havia sido observado diversas vezes e antes e analisado as ondas de choque, os cientistas podem determinar a velocidade e a altitude do avião. De acordo com os dados registrados, o avião viajava a uma altitude maior do que aviões normais. Para entender a magnitude desta altitude, vamos imaginar voar a uma altura incrível entre a troposfera e a estratosfera. Nesta altitude, a temperatura de congelamento cai para 60 graus Celsius abaixo de zero. Deste ponto, podemos ver a forma curva da Terra e o fascinante brilho azul emitido pela atmosfera. Logo abaixo de nós está uma magnífica extensão de nuvens que serve como nossa plataforma elevada. Podemos supor que o avião atingiu essa altura no final do voo,
já que se acredita que esses aviões enigmáticos voam em altitudes ainda mais elevadas. Excusado será dizer que tanto a NASA como todas as outras organizações envolvidas foram rápidas em negar a presença de aviões tão rápidos nos céus americanos naquela manhã. Acredita-se que esses voos furtivos em velocidades incríveis são nada mais que rodadas de reconhecimento e coleta de dados sobre os diferentes países do mundo que possuem arsenais nucleares para controlá-los em grande segredo. Os estudos sobre o formato dessas aeronaves supersônicas continuam confidenciais, mas acredita-se que possam ser uma combinação de dois planos. A primeira serve como nave-mãe, é maior, mais lento e mais bem equipado. O segundo é como um avião parásita, lançado do principal, e é o segundo, que viaja a velocidades impressionantes. O mecanismo de lançamento do avião menor parece incerto, mas a especulação sugere que pode ter sido um disposto apêndice que foi colocado acima ou dentro da nave-mãe. Caso o plano parásita esteja localizado dentro do principal, um mecanismo deve consistir em nada mais do que uma abertura de escotilha e o desencaixe da aeronave, descendo assim até já estar localizado a uma altura considerável. Também pode-se presumir que tais aeronaves poderiam ser equipadas com sistemas ofensivos. O avião espacial seria liberado do plano pai a uma altitude assumida de pelo menos 100.000 pés, aproximadamente 30 km de altura, na região superior da estratosfera, que é cerca de 20 km mais alta que aviões comerciais típicos. Estes dados são meras estimativas baseadas unicamente em testemunhos não verificáveis de ex-membros do projeto e pesquisadores. Alguns até sustentam que a altitude a que estes aviões podem subir no espaço pode exceder de 300 milhas, equivalente a aproximadamente 480 km, dependendo da missão. Embora tudo isso possa parecer pura ficção científica, é importante notar que a Guerra Fria com a União Soviética levou os Estados Unidos a estabelecer um programa estratégico de defesa, um projeto futurista que parece dar suporte adicional a conjecturas e testemunhas apresentadas até agora. O SD foi uma proposta de projeto de defesa lançada pelos Estados Unidos na década de 1990. O objetivo da iniciativa era estabelecer um sistema complexo e extenso da defesa anti-mísseis, capaz de interceptar e destruir mísseis balísticos inimigos e ataques nucleares antes de atingirem os objetivos pretendidos, salvaguardando assim os Estados Unidos e os seus aliados. A iniciativa foi motivada por preocupações crescentes sobre a escala das capacidades nucleares da União Soviética e a possível fragilidade dos atuais mecanismos de defesa dos Estados Unidos. A proposta do sistema de defesa anti-mísseis incluía mísseis interceptadores, plataformas terrestres espaciais, sensores avançados e centros de comando e controle. Seu objetivo era estabelecer uma rede capaz de detectar, rastrear e interceptar mísseis que se aproximam em diferentes fases de sua trajetória de voo. Uma das questões mais controversas do projeto foi a ideia de um sistema de defesa anti-mísseis baseado no espaço. Isto envolveu a implantação de satélites equipados com sensores avançados e armas de energia dirigida em órbita ao redor da Terra, que poderia identificar lançamentos de mísseis, rastreá-los e então empregar uma variedade de tecnologias como lasers e feixes de partículas para desativar ou destruir mísseis detectados. A importância estratégica da implantação de sistemas de defesa no espaço reside na sua capacidade de estabelecer um amplo campo de visão cobrindo vastas áreas da Terra. As constelações de satélites propostas podem monitorizar potenciais ameaças provenientes de múltiplos ângulos e fornecer avisos antecipados.
A natureza espacial do sistema também contorna as limitações típicas de defesas terrestres, como limitações geográficas ou capacidade de interceptação. O programa encontrou obstáculos técnicos e de engenharia significativos para criar e implementar um sistema de defesa tão complexo e avançado. Precisava de avanços em tecnologias emergentes, como armas de energia dirigida, sensores avançados, computação de alto desempenho e miniaturização de componentes. As potenciais implicações da iniciativa excederam o seu alcance defensivo. Críticos nacionais e internacionais expressaram preocupação de que o programa pudesse desencadear uma corrida armamentística espacial, já que outras nações podem se sentir compelidas a estabelecer seus próprios sistemas de defesa baseados no espaço, para equilibrar as capacidades americanas. A iniciativa atraiu críticas por desviar recursos de outras áreas cruciais de defesa e potencialmente minar os atuais acordos de controle de armas entre Estados Unidos e a União Soviética. Considerando a história estabelecida dos Estados Unidos de explorar descobertas científicas e priorizar o benefício pessoal desde o início da corrida espacial, é implausível considerar a noção do projeto solar WARD como uma mera invenção criada por alguns esquemas. E se essa teoria for verdade, por que não se apresentaram testemunhas e onde estão as provas? Este é um caso raro em que, ao longo do tempo, surgiram cada vez mais provas e relatos de testemunhos que contradiz a falta inicial de evidências de apoio. A história do Solar Warden é mais complexa do que simplesmente identificar o avistamento de aviões enigmáticos ou invasão de computadores do exército. Obter informações precisas requer paciência e estudo do conflito histórico entre os Estados Unidos e a Rússia. Novembro de 1985, Genebra, Suíça. Os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram conversações diplomáticas após anos de relações tensas. Uma cimeira de alto nível entre os líderes das duas superpotências foi realizada em Genebra, na Suíça. O seu objetivo era abordar as atuais tensões da era da Guerra Fria e melhorar as relações entre as duas nações. Apenas um ano antes deste evento, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram discussões destinadas a reduzir as armas nucleares uns dos outros. No entanto, apenas alguns meses depois, a URSS manteve sua participação nas Olimpíadas de Los Angeles, em retaliação ao boicote dos Estados Unidos dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. A situação piora quando o presidente americano revela a sua intenção de implantar uma frota de satélites com capacidade de interceptar e neutralizar qualquer ameaça dirigida aos Estados Unidos e aos seus aliados. A Rússia passava por um momento bastante tumultuado na política devido à morte repentina de seu líder. Excusado será dizer que esta turbulência cessou rapidamente com a chegada de um novo líder. Ela se concentra na revitalização do sistema econômico e político soviético. O conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética intensificou-se em 1º de setembro de 1985, quando dois aviões militares soviéticos interceptaram e abateram um avião de passageiros que levou à morte de 269 civis, incluindo um congressista dos Estados Unidos. A União Soviética alegou que o avião sobrevoava os seus territórios sem permissão, justificando assim suas ações. Este conjunto de acontecimentos conduziu à Cimeira de Genebra, que poderia ser um momento crucial na tumultuosa relação entre as duas nações. Esta cimeira teve como objetivo discutir o controle de armas e mitigar a ameaça nuclear iminente em todo o mundo. Ambos os líderes reconheceram o perigo representado pelos arsenais nucleares dos seus respectivos países e as consequências catastróficas que poderiam ter. Consequentemente, esforçaram-se por identificar pontos comuns e estabelecer um quadro para futuras negociações sobre controle de armas. Esta cimeira decorreu durante 2 dias, nos dias 19 e 20 de novembro de 1985, numa mansão localizada às margens do Lago Genebra. O local foi escolhido pela neutralidade, o que não garantia qualquer vantagem potencial para nenhuma das partes.
Durante as reuniões, os líderes discutiram uma ampla gama de tópicos. Consideraram reduzir os arsenais nucleares, impor restrições aos testes nucleares e promover a transparência nas operações militares. Os líderes reconheceram que um conflito nuclear seria catastrófico para a humanidade e enfatizaram a necessidade permanente do desarmamento. Segundo fontes, os dois líderes realizaram uma reunião privada para discutir um assunto de grande importância e a confidencialidade. Eles interromperam as negociações e outras reuniões para caminharem junto perto do pátio da mansão, acompanhados apenas por seus intérpretes. O presidente dos Estados Unidos perguntou ao líder soviético como responderia se os Estados Unidos fossem atacados por seres extraterrestres. A investigação foi feita sem qualquer camuflagem ou ambiguidade, e o presidente queria saber se a União Soviética forneceria ajuda se tal evento ocorresse. O líder soviético prometeu o seu apoio. Os dois trocaram apertos de mão e retornaram às reuniões e negociações. No entanto, a cimeira não conduziu a nenhum acordo ou tratado formal. Serviu principalmente como plataforma de diálogo e lançou as bases para futuras negociações. Apesar das diferenças nos seus sistemas políticos e ideologias, os dois líderes construíram um relacionamento cordial e desenvolveram compreensão e respeito mútuo. A recepção da Cimeira da Genebra foi mista, enquanto alguns consideraram isso um progresso no sentido de aliviar as tensões da Guerra Fria. Outros continuaram a duvidar das intenções dos líderes. Ainda assim, a Cimeira promoveu um clima de esperança cautelosa e uma crença renovada na coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Cimeira de Genebra de 1985 foi um acontecimento importante na história da Guerra Fria. Estabeleceu uma base para futuras discussões e negociações que, em última análise, resultou na assinatura de acordos cruciais de controle de armas, incluindo o intervalo de 1987, Tratado de Forças de Alcance Nuclear. A Cimeira deu início a uma nova era nas relações soviético-americanas, uma vez que as iniciativas de as reformas do líder da URSS contribuíram para o fim da Guerra Fria, o colapso da União Soviética. Mas surge uma pergunta: por que o presidente dos Estados Unidos fez uma pergunta tão específica num momento tão crucial das negociações? Talvez como presidente dos Estados Unidos, ele tivesse acesso às informações confidenciais que elas não estavam disponíveis ao público. Desde o Pulso na Lua de 1969, surgiram conversas entre astronautas e cientistas sugerindo a possibilidade de presença extraterrestre não apenas em nosso sistema solar, mas também na Lua. Durante a discussão, os detalhes foram escassos e muitas informações foram retiradas. No entanto, parece que os astronautas foram alertados para uma possível presença extraterrestre na superfície do satélite ou perto dela. De acordo com documentos, as suas naves espaciais eram consideravelmente maiores e mais avançadas que o nosso. Neste ponto, é natural perguntar: e se os Estados Unidos e a União Soviética teriam realmente unido forças para defender o planeta Terra? O projeto de espionagem e defesa por satélite estava em seus estágios iniciais, com os fundos econômicos e científicos soviéticos secretamente combinados. A tecnologia avançava rapidamente. Era possível que as superpotências pudessem lançar estações espaciais com pessoal e dispositivos de defesa para controlar seu ambiente. Poderíamos supor que a tecnologia necessária para esse efeito notável não exigisse uma criação única desde zero, mas poderia ter sido derivado de um programa desmantelado da Força Aérea. Entre as aeronaves descritas acima, o prototipo de órbita de estágio único é certamente o mais intimamente associado ao projeto solar Warden. É um meio de transporte impressionante, capaz de transportar uma grande tripulação. Até agora, a narrativa atual é clara. Contudo, é importante investigar as origens do termo Solar Warden ou Guardião Solar, os indivíduos ou grupos responsáveis pela divulgação e se pode ou não ser considerada uma fonte credível. Quando o Solar Guardian se tornou público pela primeira vez? Em 2006, uma postagem anônima apareceu em um fórum para entusiastas de OVNIs e astrônomos amadores.
Orbitando a Terra estaria uma frota espacial chamada Solar Warp. Esta frota inclui 8 naves espaciais de carga com mais de 600 pés de comprimento e mais de 40 navios de exploração menores definidos como de proteção. O autor afirma que nesse período um dos navios de exploração mencionados foi destruído enquanto ela estava tentando entregar suprimentos para uma colônia em Marte. A suposta colônia em Marte teria sido fundada através de esforços conjuntos dos Estados Unidos e da URSS. A postagem do blog explica que os humanos exploraram todos os planetas do mundo, do Sistema Solar, com exceção de Mercúrio. No momento em que escrevo, chegamos até o distante Plutão, que está localizado a aproximadamente 5.050 milhões de quilômetros da Terra. Cada uma das naves mãe da frota incluía uma tripulação composta pelos melhores astronautas e pesquisadores de todas as nações participantes: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Itália, Áustria, Rússia e Austrália. Segundo o autor do post original, acredita-se que a tecnologia utilizada foi resultado de engenharia reversa de naves extraterrestres. Teoriza-se que qualquer entidade aerotransportada provavelmente seria responsável perante um estabelecimento baseado na Terra, potencialmente Comando Espacial Naval. A espaçonave exploradora receberá ordens para interceptar naves extraterrestres intrusas. Além disso, as bases especiais da Terra se estenderão além do planeta vermelho para incluir a Lua. Só mais tarde se especulou que as informações que o hacker recuperou dessas computadores forneceram evidências adicionais da existência do Solar Guardian. Aproximadamente 6 anos se passaram entre a postagem no fórum e a conta do hacker. A postagem apresenta uma infinidade de informações difíceis de acreditar, mas vamos analisá-lo sistematicamente. Como mencionado acima, exploramos o conceito de espaçonave de carga, que pode acomodar centenas de pessoas junto com os chamados aviões especiais. A possibilidade deste sistema de transporte aumenta em plausibilidade quando consideramos o investimento substancial feito por cada nação participante e a força da sua aliança. A natureza imponente destes veículos levanta muitas questões. Como é possível que não tenham sido vistos durante a decolagem? De onde vêm seus suprimentos de combustível e alimentos? Todas estas perguntas são válidas e úteis para identificar incidentes de avistamentos improváveis. Contudo, para responder a essas preocupações, devemos considerar que existem inúmeras bases secretas e empresas altamente classificadas localizadas em todo o mundo. Se um foguete fosse lançado do Polo Sul e das nações mais influentes e prósperas do planeta, se concordassem em manter isso em segredo, a verdade poderia nunca ser revelada, mesmo depois de um século. Consideremos a Rússia uma das nações envolvidas no Solar Warp. Como a sua superfície de 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados é uma população proporcionalmente pequena. Como resultado, uma parte significativa do território está desabitada devido às estepes e montanhas inóspitas e geladas, o que o torna um local privilegiado para a realização de atividades de pesquisa e construção de base em total sigilo. Entretanto, é razoável inferir que o pessoal que trabalha nessas instalações de liberação e pesquisa são cuidadosamente escolhidas e residem em pequenas cidades próximas que são construídos especificamente para esse fim. Essas instalações têm potencial para serem localizadas em qualquer lugar do mundo, mas e os suprimentos, conforme observado acima, aeronaves especializadas serão utilizadas para viajar entre o espaço e a Terra. Essas aeronaves são projetadas para evitar a detecção de radar e suportar temperaturas extremas. Se realmente existisse uma frota de mais de 40 aeronaves, é plausível sugerir que poderiam fazer isso viagens de ida e volta entre Terra e a nave-mãe para transportar combustível e suprimentos. A energia solar provavelmente será usada como fonte de energia para os aviões maiores, semelhante ao caso da Estação Espacial Internacional e outros satélites.
Ao menos é claro que houvesse contato real entre cientistas da Terra e tecnologia alienígena, e mais tarde descobriram uma forma alternativa de combustível através de engenharia reversa. Alguns anos após a publicação no Fórum de Ufologia, começaram a circular na web fotografias e vídeos de astrofotógrafos amadores. Tentaram pequenos testes e experimentos para obter imagens do céu estrelado e dos satélites tão ricos quanto possível em detalhes. Obviamente, é especialmente difícil ter sucesso nesta empresa, especialmente se você não tiver meios profissionais ou que exigiria um orçamento monstruosamente elevado. Entusiastas de todo o mundo enquadraram e focaram nos temas como a Estação Espacial Internacional e alguns satélites transmissores. A história começou a se desenrolar como imagens de silhuetas estranhas no céu e na lua. A princípio pensou-se que poderia ser um problema na lente da câmera ou um defeito no telescópio. Mais tarde, levantou-se a hipótese de que poderia ser uma distorção da luz na superfície lunar, uma simples ilusão de ótica causada pela ausência de atmosfera no satélite. Apesar deste ceticismo inicial, tudo parecia inexplicável. O que pareciam estrelas para nós da Terra e brilhavam como tais, na verdade pareciam navios, plataformas espaciais cobertas com um material reflexivo. Suas silhuetas também seriam assustadoramente semelhantes às da nave espacial negra financiada pelo orçamento. Cada um desses objetos parece estar armado ou pelo menos equipado com capacidades defensivas, já que cada objeto voador avistado parece estar equipado com módulos semelhantes a canhões. Na superfície lunar, no entanto, parece haver estruturas e silhuetas em forma de cúpula que assemelham às torres de rádio e às vezes parecem ser pequenos veículos aéreos não tripulados em movimento. Se aproximaram do satélite, mas devido à má qualidade de vídeo não podemos confirmá-lo. Mas se estas fontes de informação são confiáveis, como é que o governo ou qualquer agente encoberto não compraram o silêncio deles ou fizeram que eles as evidências desaparecessem? Pode-se especular que provavelmente será mais fácil para o governo e as organizações envolvidas deixar este pequeno nicho de pessoas falar e depois desacreditá-los. Vivemos num mundo em constante movimento, onde é muito difícil ser ouvido. Por isso, uma morte misteriosa ou desaparecimento de um indivíduo com possível evidência da existência de uma conspiração certamente causaria mais agitação do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, os Estados Unidos nunca se esquivaram destes trabalhos sujos. Em mais de uma ocasião, agentes da CIA infiltraram-se em reuniões de pessoas e comunidades para espalhar notícias falsas e destacar essas pessoas e desacreditá-los aos olhos da mídia. Além disso, um elemento intimidador muito comum nestes casos são os chamados homens de preto. Indivíduos empregados pelo governo com ternos pretos têm a responsabilidade de impedir as pessoas que testemunharam OVNIs ou adquiriam conhecimento de informações altamente confidenciais para compartilhar seus encontros. Em numerosas ocasiões, pesquisadores e entusiastas de OVNIs encontraram figuras enigmáticas, conhecidas como homens de preto. Este tem sido um fenômeno recorrente ao longo da história. Esses indivíduos usam como diversas táticas, como entrevistas, investigações, assédio, intimidação e até possíveis danos para garantir a informação permaneça oculta. Ao longo do tempo, um número crescente de pessoas revelou o seu envolvimento no projeto Guardião Solar. Isto inclui crianças cuja infância foi roubada pelos cientistas e que passaram seus anos de treinamento em bases especiais e centros de pesquisa na Lua e em Marte. Além disso, os soldados selecionados afirmam ter sido rejuvenescidos para continuarem servindo a Terra no espaço. Alguns relatos descrevem batalhas ocorridas em Marte e alguns falam de seres alienígenas que são amigáveis com os humanos e membros de uma federação espacial. Colocar lenha na fogueira é a crença de que algo significativo está acontecendo ou aconteceu. Ocorreu nas proximidades de Groom Lake, Nevada. O Groom Lake é outro nome para as instalações do Nevada Test Site 51, que são normalmente conhecidas como Área 51.
Groom Lake poderia ser potencialmente um centro de atividade extraterrestre e tecnologia avançada de disco voador. Alguns até argumentam que os OVNIs acidentados são armazenados e estudados na Área 51 e que existe uma colaboração contínua entre o governo dos Estados Unidos e os estrangeiros. Aqui, o governo pode fazer engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Cientistas e engenheiros dissecam e analisam espaçonaves alienígenas acidentadas para compreender a sua tecnologia avançada e integrá-la em projetos militares. A Área 51 tem sido associada há muito tempo ao desenvolvimento de aeronaves militares secretas. Neste ponto, parece claro que a instalação é responsável pelo desenvolvimento e testar aeronaves de próxima geração, incluindo tecnologia furtiva. Experimentos confidenciais foram e estão sendo conduzidos em Groom Lake. Obviamente, não podemos ter certeza do que é, mas podemos especular que provavelmente envolve a criação de armas ou tecnologias avançadas que podem ser utilizadas para vigilância em massa. Alguns até dizem que os cientistas realizaram experiências na Área 51, controle da mente e engenharia genética. Não é segredo que o governo durante a Guerra Fria procurava constantemente formas de melhorar os seus espiões, chegando até estudar médiums e a mente humana. Portanto, o desejo de criar supersoldados não parece ser um conceito novo. Algumas testemunhas também afirmam que as estruturas superficiais da Área 51 são apenas uma coberta para vastas instalações subterrâneas usadas para projetos e operações secretas. Altos funcionários de empresas associadas às Forças Armadas têm sido frequentemente alvos de supostos vazamentos de informações e trocas de mensagens misteriosas. Essas empresas teriam fornecido materiais e ajudado para construir aviões ultra secretos, financiados com orçamento negro. Infelizmente, a informação disponível ao público é limitada e de origem questionável. Cada projeto teve um período mínimo de confidencialidade de 10 anos. Isso significa que se um projeto for divulgado ao público hoje, é muito provável que tenha estado em desenvolvimento há pelo menos uma década. Esta é uma prática padrão na indústria. Para grandes projetos, o período de sigilo pode ser estendido para 20 anos para garantir segurança total para a pesquisa e desenvolvimento. Como resultado, as agências devem manter a confidencialidade em projetos com 20 anos ou mais. Muitos conceitos futuristas podem já ter sido desenvolvidos e estar em uso, mesmo que não os pareçam loucuras. É concebível que os arquivos dessas agências contenham projetos semelhantes mais parecidos com os vistos em filmes de ficção científica que aeronaves militares. Não seria incorreto especular neste momento que pode haver duas categorias além dos OVNIs: aqueles criados por humanos e aqueles de origem extraterrestre. Quem sabe que avanços tecnológicos incríveis podem ser encontrados em bases ultra secretas de Nevada ou espalhados pelo mundo? Tecnologias com 50 ou 60 anos de antecedência capazes de até ir além da compreensão atual de um cidadão comum. É evidente que algum tipo de operação secreta está ocorrendo nas proximidades do Lago Groom. Ex-pilotos militares afirmam ter visto aviões misteriosos com tecnologia avançada, proporcionando evidências adicionais para apoiar essas teorias. Não se pode excluir que se referissem a prototipos de orçamento negro ou aeronaves extraterrestres. As pessoas supostamente envolvidas afirmam ter testemunhado avanços tecnológicos extraordinários que ultrapassou os limites da imaginação humana. Além disso, alguns deles tiveram até encontros diretos com seres cujas características não se alinhavam com uma forma humana típica. Esses eventos notáveis ocorreram no mesmo local onde estavam sendo testados essas inovações altamente avançadas. Inegavelmente, a origem desses seres só pode ser atribuída como extraterrestre.
Se de fato os nossos céus estão a ser atravessados por aviões extraterrestres, é razoável assumir que a referida atividade poderia estar restrita ao tráfego gerido pela frota de Guardian Solar. Que ameaças externas motivaram um investimento tão significativo de tempo e recursos no desenvolvimento deste projeto confidencial? Algumas pessoas especulam que civilizações antigas podem ter tido contato com estes seres alienígenas ou foram infiltrados por eles. Esses indivíduos sugerem que tais seres poderiam ter influenciado a construção de estruturas colossais como as pirâmides egípcias ou templos maias. No entanto, não há evidências científicas para apoiar essas afirmações. É muito mais provável que o primeiro contato com uma civilização extraterrestre na história recente está em Roswell. O incidente de Roswell, em 1947, envolveu o suposto acidente de um objeto panfleto não identificado no Novo México. Os relatórios iniciais indicavam que os militares dos Estados Unidos tinham recuperado um disco voador, mas esta alegação foi posteriormente retirada e as autoridades alegaram que se tratava de um balão meteorológico. O incidente despertou ampla atenção e deu origem a diversas teorias de conspiração que sugeriam um encobrimento do acidente de uma espaçonave extraterrestre. Ao longo dos anos, o incidente de Roswell tem sido muito debatido. Alguns pesquisadores afirmam que o acidente foi causado por um OVNI carregando vida alienígena e tecnologia avançada e que o governo escondeu intencionalmente provas e testemunhos. A partir deste encontro inicial, pode ser viável decifrar a tecnologia extraterrestre sofisticada e obter informações sobre a natureza e a vida no universo. Talvez os seres extraterrestres observados no incidente de Roswell fossem visitantes pacíficos que vieram à Terra apenas para fins de pesquisa. Na noite do incidente, os militares teriam recuperado 5 cadáveres dos escombros. Eram humanoides de constituição magra, tons acinzentados e cabeças grandes e grandes olhos negros. É provável que a nave alienígena fosse uma nave satélite transportando-se a uma nave-mãe no espaço. E o único alienígena sobrevivente em cativeiro foi negociando um comércio com seus captores, através de uma forma desconhecida de comunicação. Os militares teriam recebido acesso ao seu conhecimento tecnológico avançado, enquanto ele teria recebido a liberdade de contatar a sua espécie e voltar para casa. A descrição deste ser extraterrestre se alinha perfeitamente com o nosso entendimento contemporâneo do arquétipo alienígena cinza. Contudo, em referência ao projeto Solar Guardian, parece que os cinzentos não são as únicas espécies exóticas envolvidas. Supostamente, existem múltiplas espécies com características diferentes, um dos quais é chamado de avianos. Em 1962, um empresário relatou uma experiência angustiante com um grupo de criaturas aviárias hostis. O incidente ocorreu em um troço isolado. A testemunha, de cerca de 50 anos e de constituição robusta, dirigia por uma área tempestuosa e mal iluminado no VAR, dependendo dos faróis para visibilidade. Ao se aproximar de uma curva da estrada, o motorista notou um grupo de criaturas incomuns que estavam reunidos a cerca de 80 metros à frente. Na tentativa de evitar a colisão, o motorista desacelerou, fazendo com que o grupo foi abruptamente dividido em 2 seções. Com muita curiosidade, o motorista baixou o vidro do carro, inclinando-se ligeiramente para obter uma visão mais clara. Foi nesse momento que o motorista presenciou formas peculiares de animais com cabeças de pássaros e corpos emplumados, atirando-se contra o veículo de ambos os lados. O motorista levantou rapidamente a janela do carro, acelerou e parou a cerca de 150 metros de distância e observou as criaturas estranhas batendo vigorosamente as asas em direção a um objeto brilhante azul e escuro, flutuando sobre um campo no lado oposto da estrada. Parecia 2 pratos opostos. À medida que os pássaros se aproximavam ao objeto, aparentemente foram arrastados para o fundo dele.
Pouco depois, a testemunha ouviu um som abafado e o objeto rapidamente acelerou a uma velocidade surpreendentemente rápida, desaparecendo de vista inicialmente. Este grupo alienígena era assustador, mas eles não prejudicaram os humanos e agora eles fazem parte da nossa federação de aliados. Mas se existe uma federação e ainda mais recente ter um adversário comum que é tão ameaçador para os humanos quanto para as outras formas de vida, este inimigo forçou muitas formas de vida a se unirem e cooperarem para sobreviver. Mas quem poderia ser esse inimigo? Não há uma resposta definitiva sobre essa questão, pois permanece incerto se existem múltiplas espécies exóticas ou se houver apenas uma espécie extremamente influente. No entanto, muitos ufólogos concordam que entre os possíveis adversários da vida na Terra existe uma raça de extraterrestres conhecidos como reptioides ou reptilianos. Essas criaturas são frequentemente retratadas como humanoides, mas não são mais altas que os humanos e têm características semelhantes aos dos répteis, como pele escamosa, olhos e caudas de lagarto. Algumas teorias sugerem que essas criaturas são capazes de mudar de forma para parecerem humanas. Se essa informação fosse precisa, eles poderiam ter se infiltrado na população humana da Terra e desempenharam papéis políticos entre os líderes mundiais em vários momentos ao longo da história moderna. Acredita-se que possuem tecnologia muito avançada que excede as nossas capacidades. Esta tecnologia supostamente permite-lhes manipular a população para manter a sua existência escondida. Com o suposto conhecimento cósmico, eles podem aplicar intenções não reveladas na Terra e potencialmente influenciar em assuntos globais. Acredita-se também que os reptilianos possuem intelecto avançado e experiência excepcional além da nossa. Segundo alguns, esta espécie parásita precisa de sangue humano para sobreviver. Os relatórios também sugerem que os répteis operam secretamente a partir de bases subterrâneas escondidas espalhadas por todo o mundo. Solar World provavelmente servirá como um segmento de uma operação destinada à defesa da humanidade em larga escala. Implicaria que as naves espaciais monitorassem o tráfego e o acesso ao nosso sistema solar, enquanto indivíduos na Terra supervisionam o gerenciamento de visitantes indesejáveis. É provável que as 40 naves espaciais da nossa frota espacial sejam utilizadas para exploração em todo o sistema solar. Segue-se que as bases lunares podem ter uma conexão extraterrestre, possivelmente ligado a uma federação que ajuda a nossa sobrevivência. Algumas teorias sugerem que certas estruturas ou anomalias são visíveis em fotografias da Lua tomada por várias missões espaciais. Estes incluem formas não convencionais e possivelmente estruturas artificiais. O debate sobre estruturas da Lua continua à medida que estudos são realizados em sua superfície. Sugerem que pode ser um satélite ou pelo menos ter extensos sistemas de cavernas e espaços ocos. Alguns ufólogos chegam a argumentar que a Lua não é um corpo celeste natural, mas uma construção extraterrestre idealizada por seres avançados. Os defensores dessa teoria postulam que a Lua foi colocada na órbita da Terra por razões específicas, incluindo monitoramento da atividade humana ou servir de base para visitantes extraterrestres. Se essas afirmações fossem verdadeiras, parece que os governos e agências especiais, incluindo a NASA, possuem conhecimento da natureza real da Lua, mas esconde deliberadamente essa informação do público. Ao longo dos anos de investigação para compreender os mistérios por detrás da nosso satélite, intensificaram-se consideravelmente. No entanto, as informações divulgadas são insuficientes para determinar a verdade absoluta. Acredita-se que estas missões de investigação tenham sido realizadas em satélites equipados com equipamento fotográfico, mas é possível que aeronaves militares financiadas pelo orçamento possam ter estado envolvidas. Relatórios vazados sugerem a existência de bases extraterrestres na Lua, com antenas e sonares para facilitar suas atividades. Surpreendentemente,
seres extraterrestres observados na Lua apresentam sensibilidade aos fenômenos psíquicos, o que significa uma profunda conexão espiritual com o universo e seus constituintes. Além disso, eles têm uma notável semelhança com os humanos. Entre as diversas espécies exóticas avistadas, uma em especial se enquadraria nessa descrição: os Pleiadianos, comumente conhecidos como nórdicos, uma espécie humanoide do aglomerado de estrelas de Pleiades. As características atribuídas aos alienígenas nórdicos podem variar, mas estas são algumas das descrições mais comuns associadas à espécie. Eles geralmente são descritos como altos, magros e fisicamente semelhantes aos humanos. Dizem que eles têm cabelos loiros, olhos azuis ou verdes e pele clara. Eles parecem possuir uma inteligência extremamente elevada, como um cérebro tão avançado que se comunicam por telepatia. Eles são descritos como seres pacíficos e benevolentes que desejam ajudar a humanidade. Alguns teóricos afirmam que estão aqui para guiar a humanidade em direção à iluminação espiritual. Infelizmente, porém, existe outra possibilidade de que isto seja simplesmente uma operação de espionagem e controle populacional. Sem monstros alienígenas ou Federação Galáctica, apenas o governo fazendo um acordo secreto com seus inimigos para espionar nossas vidas e nos manipular melhor. Quem sabe quantos satélites espiões estão atualmente orbitando acima? E quem sabe quantas das nossas informações mais sensíveis estão sendo roubadas sem o nosso conhecimento? Os governos podem manipular-nos, entregar os nossos dados úteis aos algoritmos das redes sociais para nos ver determinados conteúdos. A força através de propaganda silenciosa que nos engana, fazendo-nos pensar que temos livre arbítrio, quando na realidade somos todos sacos de carne iguais. Se esta história nos ensinou alguma coisa, é sem dúvida a verdade que não podemos confiar totalmente em todas as informações que lemos, especialmente quando se trata de confiar as ações do governo. Enquanto estamos aqui discutindo isso, há guerras e desastres ambientais no mundo, causada pelos mesmos governos que colocaram um teto sobre nossas cabeças e pretendem defender-nos aos nossos direitos. O perigo para a humanidade provavelmente não vem do espaço exterior, mas sim do alguém sentado em uma confortável cadeira de ouro em um escritório em algum lugar, protegido por exércitos que estão dispostos a destruir nações inteiras para evitar a queda. Provavelmente nunca saberemos a verdade sobre Solar Guardian ou centenas de outros projetos misteriosos, secretos e financiados pelo governo, mas esse é o ponto. Não importa. Qualquer pessoa não pode saber que não existe inimigo mais fraco do que um dividido. Os exércitos das nações mais importantes da história antiga caíram precisamente porque eles se dividiram e permitiram que o inimigo os atacasse. Isso é algo que se sabe desde o início dos tempos. Não importa se você é de direita ou de esquerda, o governo é um deles. Os partidos servem apenas para lhe dar a ilusão de que existe democracia e que o seu voto é importante. Mas na verdade é que todos no poder agirão sempre com um único propósito: ficar rico. Talvez os reptilianos discutidos acima sejam uma metáfora poderosa para isso. Criaturas manipuladoras e nojentas que desempenham papéis de prestígio e só se preocupam com eles, que se alimentam de humanos. Vamos considerar se é melhor acreditar que existe uma frota secreta de naves espaciais humanos entre as estrelas, interceptando e impedindo ameaças alienígenas que prejudicam a nossa preservação. Ou se é melhor acreditar que o Solar Guardian nada mais é um método avançado para nos espionar e nos controlar fora das leis e fronteiras do país. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que existem cerca de 300.000 milhões de estrelas só na nossa galáxia, incluindo pelo menos 5 bilhões de sistemas solares semelhantes ao nosso. Talvez nem todos tenham um planeta adequado ao desenvolvimento de organismos orgânicos localizado a uma distância apropriada do seu Sol. Calcula-se, portanto, que destes 5 mil milhões de sistemas solares, pelo menos 10 milhões poderiam ter essas características e entre esses 10 milhões, pelo menos
mil poderiam ter visto o desenvolvimento de uma forma de vida bacteriana que, na pior das hipóteses, poderia ter evoluído em pelo menos 50 planetas, em formas de vida multicelulares e organismos inteligentes. A partir disso, foi calculado que, no pior dos casos, a possibilidade de existência de civilizações tecnologicamente avançadas e organismos multicelulares alienígenas em nossa galáxia equivale a aproximadamente 0,1%. Isto não parece muito, mas se você multiplicar pelos aproximadamente 500 bilhões de galáxias que se estima existirem, passa a ser, na hipótese mais pessimista, 50 mil. Existem atualmente 50 mil civilizações tecnologicamente avançadas no universo. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno observando corpos celestes, lembre-se de que eles podem estar olhando para você também.